Oi, pessoal. Resolvi fazer esse vídeo aqui. Pode chamar de workshop, pode chamar de videoaula, pode chamar do que você quiser. Mas é um vídeo para te dar entendimento do que a gente faz e de como você pode enriquecer, seguindo uma estratégia usada pelos grandes fundos de investimentos para obter o máximo retorno surfando ciclos, tá? É uma estratégia que foi escolhida como a melhor estratégia dos melhores investimentos em qualquer cenário, seja em cenário de queda, seja em cenário de alta, seja em cenário de mercado de lado, né? Então, ela foi eleita a melhor estratégia de investimentos que existe no mundo, em mais de 200 anos de estudo e backtest pela Associação Americana de Investidores Individuais. A gente vai aprender na estratégia 3x+, a diversificar o seu patrimônio. É muito importante você diversificar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É muito importante a gente ter também, buscar, lógico, esse máximo retorno possível. Lembrando aqui, a gente nunca vai comprar no preço mais barato e vender no preço mais caro, ações ou qualquer outro ativo. Tentar fazer isso é tentar adivinhar o mercado, e isso a gente não faz aqui, a gente segue tendência, tá? A gente vai melhorar os produtos de investimentos que você tem na sua carteira e as taxas que você paga também. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você está lá com o seu assessor de investimentos, ele te ofereceu COI, ele te ofereceu um título de renda fixa ruim, que nem aconteceu com um cliente meu, ex-cliente meu, né, que depois foi para a concorrência. Aliás, eu levei para a concorrência, porque eu recebi uma proposta de trabalho na concorrência, e depois eles me dispensaram, então eu levei esse cliente. Era um family office, e eles recomendaram títulos de renda fixa que pagavam muito, mas que não eram seguros. E aí o banco quebrou. Agora tem que ir lá no FGC, solicitar o estorno desse valor. É um negócio muito complicado, né? Então não é só porque está pagando muito que é bom. Existe o risco de você não receber nada. E é para isso que a gente vai seguir alguns pontos aqui. E a gente vai otimizar a sua carteira de investimentos, tá? O que você vai ver aqui é uma estratégia que possibilitou retornos de até 400% para mim e para meus alunos. Já tive mais de 220 mentorados presenciais. E é uma forma de você se proteger de grandes perdas e maximizar o seu retorno. Tá? A gente vai o que também? Destravar a rentabilidade dos seus investimentos, começar a montar a sua carteira para alcançar o máximo retorno de acordo com cada ciclo da nossa economia. E a próxima oportunidade que o mercado está enxergando nos próximos meses. Se é renda fixa, a gente vai operar juros de renda fixa. Se é dólar, a gente vai operar dólar. Se é ações, a gente vai operar ações. Se são algumas ações pontuais, a gente vai operar ações pontuais. Se são ações de empresas estrangeiras, a gente vai operar ações de empresas estrangeiras. Se for criptomoeda, a gente vai operar criptomoeda também, tá? Aqui foram alguns resultados que eu lembrei e que eu coloquei aqui. Eu já tive perdas, tá? Isso aqui, esses quatro primeiros são meus. Então, eu perdi 25% com Lenis Slam, numa operação de 2 anos. Ganhei 200% com Oi, uma operação de 2 anos. Foi menos de 2 anos, mas eu coloquei aqui 2 anos. Ganhei 200% com Gerdau e ganhei 327% com Uzi Minas. Tive alunos que ganharam 400% com Azul e com Banco Inter. Essa operação demorou 1 ano, tá? Foram dois mentorados, cada um entrou em um, tá? Tive outro mentorado que, via áudio, me falou que ganhou 30, 50 e 80% com operações em diferentes ações. E essa operação demorou 2 anos, né? Fiz mais uma operação em PetroRio, que foi logo depois do Covid. Deu saída com um ganho de 290%. E o melhor de tudo foi na época que não tinha isenção de imposto de renda para quem investisse em PetroRio. Então foi muito bom. Também perdi 30% com IRBR, isso é fato, perdi 30% com IRBR. Ganhei 30% com CVC. Podia ter ganhado mais, mas também podia ter perdido porque a ação está muito volátil. Ganhei 60% com B3, ganhei 50% com VEG
e ganhei 130% com fertilizante Heringer e Oship Maxion. É uma empresa de metrô, né? Ela fabrica os metrôs e trens de São Paulo. Eu acho que fabrica para outros estados também, mas foi isso que eu lembro. Tive outros ganhos, tive outras perdas, mas essas foram as operações que eu lembro de ter ganhado bastante, né? E aqui é importante eu falar, eu não estou falando de analisar gráfico todo dia, de analisar a cotação todo dia. Tem cara que é Zé Cotinha. Ele fica analisando a variação do preço da ação todo dia, a variação da cota do fundo que ele está todo dia. Isso é péssimo, não vale a pena. A gente não vai fazer day trade ou nenhuma coisa mirabolante com essa estratégia. São operações que duram aí pelo menos um ano, podem durar até 6 anos, depende da ação, depende do ativo, mas no mínimo deve demorar aí 6 meses. Depende muito da situação econômica e do ativo que a gente está entrando. E a gente vai comprar ações específicas na bolsa ou criptos específicas, aí vai. Onde eu mais tive retorno foi com ações, então onde é a minha especialidade é com ações, então os principais ativos vão ser sempre ações, tá? E eu vou te ajudar a ter renda passiva com fundos imobiliários. Para quem não sabe, para quem faz a minha mentoria, eu dou de brinde recomendação de fundos imobiliários todo mês. Eu contratei uma casa de análise que ela recomenda para mim fundos imobiliários, fundos de investimentos, títulos de renda fixa. São 4 analistas de ações, analista de criptomoeda, analista de empresas estrangeiras, analistas de small caps, analistas de empresas que têm potencial de subir 10 vezes mais. E dependendo da mentoria que você faz, você pode ter acesso a tudo isso durante um ano, tá? Eu vou fazer aqui um adendo ao day trade. Eu nunca vi ninguém me mostrar boleta e valorização de patrimônio na corretora com day trade. Eu já vi pessoas próximas falarem, nossa, eu ganho tanto com day trade. Tá, mas cadê a boleta? Cadê seu saldo em conta? E não mostra. Se você pegar os meus stories no Instagram, Escola de Investidores, ou ir lá nos destaques, você vai ver eu mostrando resultado, mostrando boleta, tá? E um estudo americano comprovou que só 4% dos day traders ganham dinheiro. E desses 4%, um quarto, ou seja, 25%, que dá 1% dos day traders no total, eles ganham menos do que motorista de aplicativo. Ou seja, vale mais a pena você dirigir via aplicativo, conhecer pessoas, aumentar seu networking do que ficar fazendo day trade, que é uma atividade bem assim, bem complicada, o seu psicológico é abalado. Eu não recomendo para qualquer pessoa day trade, tá? Não recomendo mesmo. Eu não gosto de day trade. Eu estou fazendo um curso de day trade, mas por enquanto, para mim, não existe viabilidade e não existe coisa melhor do que o que eu faço. Day trade, para mim, me trava muito a minha rotina. Eu não gosto disso. E eu posso ganhar dinheiro com o que eu vou ensinar para você na mentoria, então, para mim é indiferente. E você fica o tempo todo na frente do monitor. Cara, quem já fez isso já sabe do que eu estou falando. É muito chato. Você pisca, você vai fazer outra coisa, você perde o foco. Você fica olhando o preço da ação e várias emoções vão te afetando. Euforia, medo de perder. Então não é uma atividade fácil para qualquer pessoa, tá? Eu não estou falando para você não fazer day trade, mas eu te falo que estatisticamente é muito difícil você ter sucesso e quem tem sucesso ganha de brinde aí vários problemas psicológicos. Eu fiquei sabendo de pessoas que têm caspa, entraram em depressão, day trade virou jogatina, então ele se viciou em jogo, entendeu? Eu fiz aqui, ó, um comparativo no dólar futuro, que é na bolsa de valores. O curso de day trade que eu fiz, o que foi prometido é eu ganhar de 15 a 20% ao mês no day trade. E acho que é muito viável por tudo que a pessoa está me ensinando. Essa moça é demais, a Nath.
mas é um desafio, não é para qualquer um. Eu não sei se eu estou preparado para isso. Então, o foco aqui não vai ser day trade, é lógico. E você sempre vai ter um desafio de ter consistência. Vai ter dias que você vai perder dinheiro na bolsa, não tem jeito. E eu fiz um comparativo aqui de quanto você poderia ganhar seguindo tendências no dólar. Com 30 mil reais investidos, você teria o quanto você teria, né? E um ponto de dólar, a variação de um ponto de dólar, equivale a 10 reais. Então eu fiz aqui uma operação com US$ 1, você ganhando aí 1.427 pontos, que dá 14 mil reais. Um ganho aí de 47% em 473 dias. Uma segunda operação, onde você teria ganhado 1.651 pontos, que daria 16.510 reais, um ganho de 55%. Em cima dos seus 30 mil, vai dar aí 55%, né? Seu 30 mil de margem. E uma terceira operação, 1.872 pontos, que em cima da sua margem você estaria ganhando aí 18.720 reais, que dá 62%. Então é uma estratégia que existe possibilidade de perda, isso eu não posso mentir, não posso falar para você que não existe porque existe, mas você consegue limitar a sua perda, você não precisa ficar toda hora na frente do monitor e você consegue colher resultados. Eu fiz aqui um comparativo com ações, quanto você poderia ganhar seguindo tendências com ações, deixa eu tirar. Beleza. Isso é a operação 1, uma operação onde a gente ficou posicionado 851 dias e ganhou 774%. Quer dizer, que renda fixa vai dar isso, né? Isso aqui deve dar uns 4, 5 anos, tá? Porque são dias úteis. Então, o dia útil no Brasil é 242, 240 dias úteis, mais ou menos. Então, aí fazendo as contas, vai dar uns 4, 5 anos praticamente, né? O outro foi outra operação que deu uma operação em 1.042% e 851 dias, tá? E a terceira operação ganhando 911% em 854 dias. Então, essa é a possibilidade que você poderia estar alcançando se você estivesse usando essa metodologia. Vou falar um pouco de mim, quem sou eu, né? Eu sei que, pô, cara, você não quer saber quem sou eu, você quer saber do resultado que eu posso trazer para você. Mas eu preciso te provar que eu não sou um cara que tá enganando as pessoas. Que está fazendo isso porque tem muita gente que engana as pessoas, né? E eu não quero que você saia daqui pensando que eu estou querendo enganar ninguém, né? Eu acho muito importante falar quem eu sou por causa disso. Eu sou investidor desde 2006, quando praticamente começou o home broker pelo computador. Eu sou formado em Direito, sou certificado assessor de investimentos pela CVM. Eu era assessor, não sou mais, da XP Investimentos desde 2010, então tem mais de 10 anos como assessor de investimentos da XP. Estou indo para a Genial agora de novo, de volta. Eu sou o fundador da Escola de Investidores e nós ganhamos um prêmio de empresa de maior credibilidade em investimentos em 2020 pela Band News. Se você ir nos nossos destaques no Instagram, você vai ver esse vídeo, você vai ver que, nossa, foi maravilhoso. E eu mentorei mais de 220 pessoas com investimentos na Bolsa de Valores. Falar aqui um pouco de investimentos tradicionais. Normalmente, quando você vai buscar investimentos via assessor de investimento, gerente de banco e corretora, você tem uma diversificação aleatória dos investimentos. Você tem uma carteira de investimentos sem acompanhamento de cenário econômico e sem mudanças pontuais de alocação. Você escolhe ativos baseados em indicação de assessor, corretora, que muitas vezes eles só te indicam isso para gerar corretagem, para eles gerar comissão. E isso não necessariamente é um benefício para você. Por mais que eu sou assessor, mas eu nunca fui assim, porque eu também sou investidor, eu me coloco no lugar do investidor. E em breve eu vou tirar uma outra certificação, que é de especialista em investimentos, certo? Porque aí eu vou poder atuar diretamente com o meu cliente em qualquer corretora que ele tiver. Mas por enquanto eu vou continuar sendo assessor na Genial, que é para onde eu estou indo, e espero poder ajudar você, sempre com o mesmo foco, tá? Corretoras gurus e assessores de investimentos ficam criando cursos ensinando estratégias limitadas. Por quê? Porque o foco deles é te condicionar a fazer trade, seja para ganhos rápidos, seja para gerar corretagem.
E esses gurus aí que a gente vê por aí, ele tá te vendendo um sonho para você comprar o curso dele, né? Você pode falar, Gabriel, mas você está fazendo a mesma coisa. Realmente, eu estou fazendo a mesma coisa. Mas eu estou te mostrando o meu resultado. Você pode ver as minhas boletas nos meus destaques. Eu te mostrei também que você tem a possibilidade de você perder dinheiro. Mas se você utilizar esse método, você vai ganhar muito mais do que você perde. E esse é o foco aqui. Você não consegue ganhar sempre, toda hora. Só que você tem que limitar as suas perdas. E aí vai de você, né? Vai de você mesmo. Por que e onde falam para você comprar e investir? Normalmente você vai ver guru, corretora e assessor falando para você ir para ações que pagam bons dividendos. Aí tem a carteira de dividendos da corretora. Aí todo mês ela fica mudando para o quê? Para gerar corretagem para você. Eu vejo muito isso acontecer. Falam para você participar de ofertas públicas de ações. Por quê? As empresas que fazem oferta pública de ações, elas pagam muito bem para as corretoras para captar investidores para eles, para serem sócios deles. E essas comissões, elas são muito altas, podem chegar até a 5%, por exemplo. Então, pô, a empresa não é boba. A cada R$ 100, 5 fica para a corretora, você não investiu 100, na verdade, você investiu 95, né? Então, aliás, eu recomendo você nunca entrar em IPOs, porque normalmente depois de um IPO, as ações caem, tá? Minha opinião pessoal. Eles ficam falando para você investir em BDR também, carteira BDR deles, carteira internacional. E fica trocando, o problema é que eles ficam trocando, né? Aí vão te recomendar a renda fixa americana, porque o juros está subindo, mas já era para ter investido no juros americano há muito tempo atrás. Ficam recomendando ações de empresas consolidadas que elas não têm risco de cair muito, mas aí é que tá, elas também não têm potencial de subir muito. Então você vai ficar entrando e saindo de ações. Pode ver que eles ficam trocando, tirando e colocando as mesmas ações, que é o quê? Gerdau, Petrobras, Vale, Usiminas, CSN, alguma elétrica. Sempre eles ficam trocando essas mesmas ações, tá? Por quê? Porque eles querem gerar corretagem. Isso não significa que você vai ganhar dinheiro. E eles, a cada momento, eles precisam te vender algum relatório, assinatura ou algum curso. De tempos em tempos, eles precisam te oferecer algo novo, algo que vai atrair compradores ou seguidores, para gerar engajamento e visualizações. E eu falo para vocês de COI. COI era um produto que, quando começou, eu achei que ia ser muito promissor. Só que com o tempo mostrou o quê? Quem ganha dinheiro é só a corretora e o assessor. O cliente perde dinheiro com COI. Então, tipo assim, eu entrei achando que ia ser uma boa oportunidade, mas hoje eu já falo para vocês, historicamente não gera bons retornos. Você até perde dinheiro por causa da inflação. Então não entra mais em COI e você trava o seu dinheiro com COI. É muito ruim, tá? Então a proposta aqui é o quê? Investir de uma nova forma baseada em ciclos. Mas antes você precisa saber como a maioria das pessoas investe. Isso aqui é uma carteira tradicional de ações. Você vai ver uma corretora recomendando exatamente isso aqui, ó. Ah, coloca uma parte em renda fixa, uma parte em previdência, uma pequena parte em criptos, uma parte em FIIs, uma parte em ações. Cara, mas e se os fundos imobiliários estiverem num ciclo de baixa, os criptos estiverem em ciclo de baixa, a renda fixa estiver em ciclo de baixa? Cara, você vê que ele está pulverizando e ele não está analisando ciclos, ele está simplesmente fazendo investimentos aleatórios. Então é muito complicado, que aí o cliente ele acaba não ganhando dinheiro, ele acaba perdendo dinheiro e vai gerando corretagem, vai perdendo cada vez mais dinheiro. O patrimônio vai sendo dilapidado e a inflação não consegue acompanhar a inflação também, então o cara está ficando pobre. E ele não entende isso. Cara, não invista de maneira aleatória, não pulverize seus investimentos. Essas indicações, elas não seguem uma estratégia, como eu falei para vocês. Fazem a diversificação aleatória de investimentos, que é a pulverização que eu falei, né? Aqui é uma rentabilidade tradicional de uma carteira de investimentos tradicional dos últimos 2 anos, de corretora, tá? Ela rendeu menos 2,22% nos últimos 2 anos, então 2021 e 2022 ela rendeu isso, enquanto que o CDI rendeu 18% e a inflação subiu 16%. Ou seja, se a sua carteira ficou negativa em 2%, você perdeu 16% mais 2%, você perdeu 18%, você ficou mais pobre. Se você tivesse no CDI, pelo menos alguma coisa você conseguiria acima da inflação,
porque é um investimento, um dos mais seguros que tem aí, né? Não é o mais, mas é um dos mais. Então, aqui, a metodologia é o quê? Investir e esperar, entrar em ciclos. Normalmente, o mercado ele se antecipa a ciclos econômicos. Então, quando houver um pico de crescimento de economia, o mercado já vai começar a precificar para baixo. A gente vende aqui, ó. Aí vai ter uma queda, uma crise, uma recessão, uma desvalorização. E a economia entra num fundo, né? E o mercado já começa a prever uma alta. E aí a gente entra aqui praticamente, tá? A gente nunca vai pegar a faca caindo. A gente vai entrar quando houverem esses sinais claros. E a gente surfa essa tendência de alta, e aí quando houver um ciclo de baixa, a gente sai de novo, tá? Essa é a estratégia. Então a ideia aqui é o quê? Identificar ciclos, investir em ciclos de expansão. Os ciclos de expansão não são os mesmos investimentos do momento do pico. As pessoas travam o investimento na hora errada. A maioria das pessoas, quando vê a bolsa disparando, ela já está aqui, ó. Já está no momento de pico. E aí ela investe, ela perde dinheiro, aí ela sai da bolsa. Porque ela entrou no momento errado. Eu vi isso acontecer muito com renda fixa. Quando a renda fixa bateu 13,75%, que é a Selic bateu, todo mundo falou, nossa, agora é a hora de investir em Selic, em renda fixa. Não, a hora era quando a Selic começou a subir. Quando estava em 2% começou a subir. Então, assim, é muito complicado. Então, os investimentos tradicionais, eles não têm um acompanhamento de cenário econômico e nem de mudanças pontuais na alocação. Não dá para investir e esperar ser aquele investidor torcedor, aquele investidor religioso, né, rezando para as coisas melhorarem. Não dá para a gente ser assim. Você vai investir de acordo com o cenário econômico. Você vai identificar perspectivas de crescimento nos países dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, que isso é importante, a economia desses três continentes, praticamente. Você vai ver se a Selic está subindo ou está caindo, se a inflação está subindo ou está caindo, se os juros dos Estados Unidos estão subindo ou caindo, e se há um crescimento econômico global. Aí o momento está muito propício para investir em renda variável, né? E aqui eu coloquei como estão os investimentos tradicionais. Até o momento que eu fiz essa apuração, o índice Bovespa ficou praticamente estável nos últimos 2 anos, ou seja, você não ganhou dinheiro. O ouro ficou praticamente estável em 2 anos, você também não ganhou dinheiro. A prata, a mesma coisa. Os fundos imobiliários, a mesma coisa. Tudo bem que você ganhou dinheiro com fundos imobiliários, mas eles não se valorizaram. Você só recebeu o aluguel. E o Bitcoin, que ele caiu mais de 50% desde a última alta. Ele já estava subindo, quando eu vi, né, já estava subindo até 50% da queda ali, da entrada, 17 mil reais, sei lá, o dólar, sei lá. Então, mas também eu não sei como é que ele está agora. Então, 2022, só quem teve valorização foi o dólar, a renda fixa, e as commodities. As commodities subiram muito, são dolarizadas, né? Ações brasileiras não foram boas, fundos imobiliários não foram bons, Bitcoin não foi bom, ações americanas não foi boa, não foram boas. Renda fixa americana não foi tão boa, a brasileira foi muito melhor. Fundos multimercados em geral não foram bons, mas tem fundos multimercados muito bons. São a minoria, né? Você tem que passar uma peneira. E o ouro e a prata também não foram bons. Aqui você vê o índice de ações chinesa caindo 48% em 2022. É, foi, isso aqui já é uma começo de uma final de ciclo de alta e começo de um ciclo de baixa, né? Então, não tem, cara, não tem muito para onde correr. E há um relatório da S&P Global de 2021 que diz que, em 5 anos, 78% dos fundos de ações, tá, brasileiros, são fundos de ações brasileiros, renderam menos do que o índice Bovespa. Ou seja, você investiu em fundos de ações e você perdeu dinheiro. Em 10 anos, apenas 13% dos fundos renderam acima do índice Bovespa. Ou seja, se você investiu num fundo ruim, você perdeu dinheiro nos últimos 10 anos, praticamente, né? Então, é por isso que é importante seguir uma carteira recomendada de fundos, para que você esteja dentro desses 13%. E isso só um analista vai poder analisar para você. A gente tem relatórios de alocação em fundos de investimentos. A gente paga uma casa de análise para fazer isso e a gente vai te ajudar a fazer isso, tá? Aqui é uma comparação dos fundos multimercados. Então,
Status dos fundos multimercados. É importante falar, ó, a Anbima, que fiscaliza esses fundos, né, todos os fundos, mas no caso de multimercados, 6 em cada 10 fundos multimercados desapareceram em 11 anos. Ou mudaram de nome, né? Eles fazem isso. Quando está indo mal, eles trocam de nome. Causas. Teve má performance. E dos fundos que restaram, apenas 19% entregaram retornos acima do CDI em 150% no período. Então, olha como é importante você ter um analista de fundos de investimento analisando fundos para você. Senão você vai perder para o CDI. Você está tomando risco para perder do CDI? Meu, não faz sentido. Normalmente, os investidores tradicionais, como eles estão hoje? A maioria está perdendo dinheiro para a inflação, está perdendo para a inflação dos seus investimentos, perdendo para juros no país. Então, aquele seu tio que fica, não, eu vou investir em imóveis porque eu estou tocando no imóvel. Ele está perdendo dinheiro, ele está ficando mais pobre porque ele recebe um aluguel baixo, ele tem possibilidade de vacância, de calote, tem que ter contrato, tem a conta de luz que pode se voltar contra ele. E o imóvel tradicional, ele praticamente não se valoriza. Então, assim, ele está perdendo dinheiro e não sabe. Mas a gente tem que respeitar, né? Os investidores tradicionais, eles escolhem ativos baseados nas indicações de assessores e gerentes de investimentos. Eu sou assessor e eu posso falar isso para vocês também. Não vão no que eu estou recomendando para vocês, se vocês não acreditarem em mim, não tem problema nenhum. Mas sigam uma estratégia comprovada de sucesso. Por que eu estou falando isso? Ó, na Previdência, 96% dos fundos de previdência de renda fixa não superaram a Selic. Ou seja, você perdeu dinheiro. Só 4%. É um absurdo. COI. 9 em cada 10 COIs têm retorno esperado abaixo do que poderia ser ganho. Ou seja, é um engana trouxa, né? Todo dia no Brasil acorda um trouxa e um espertinho para enganar o trouxa. Esse ditado é muito claro aqui no Brasil, sabe? Existe um conflito de interesses enorme, então não dá para ficar acreditando em assessor, gerente, em family office. Nossa, assim, eu achei que family office era um negócio que ajudava os clientes até trabalhar em. Eu vi que é o mais do mesmo, sabe? Eles enganam o cliente também, é muito complicado. Fundos de renda fixa. Em 10 anos, de 100 fundos, 36 continuaram vivos. E desses 36, apenas 4 renderam acima da Selic. Olha como é importante a gente selecionar bons investimentos. E aí, como funciona a metodologia 3x+? Ela funciona o quê? A gente vai buscar o começo do ciclo de uma expansão e sair no pico. Ou entrar vendido numa recessão também. Dá para ganhar dinheiro com isso, né? Então são 5 fases: expansão, pico, recessão, depressão e recuperação. Você explorar ao máximo cada ciclo econômico, você não toma riscos desnecessários e você acumula patrimônio ano após ano. Uma carteira de investimentos tradicional, você está com vários investimentos que não têm desconexão nenhuma, desculpa. Para que você vai investir em 3 fundos de ações que investem em ações do setor de petróleo? Quando o petróleo cair, elas vão cair junto. Então não faz sentido. É como se eu falasse para você, você fosse uma concessionária de carros usados e você só tivesse carros usados da Volkswagen. Meu, se faltar peça, você não consegue vender mais os carros da Volkswagen. O que você vai fazer? Vai ter que comprar carros da Honda para vender? Não. Compra um carro da Volkswagen, um da Honda, um da GM. Por quê? Porque você não fica dependente de uma montadora. A mesma coisa são as ações. Você não vai investir em ações que têm uma dependência entre si, porque aí você está pulverizando, você não está diversificando. Então, essas carteiras tradicionais elas têm uma baixa rentabilidade. Você corre riscos descontrolados e desnecessários e você fica refém da indicação de gerentes e assessores de investimentos. Já na carteira de investimentos 3x+, que é o que a gente faz aqui, eu vou te ensinar a investir de maneira estratégica. Você vai explorar o máximo retorno dentro de cada ciclo. Você vai ter riscos controlados e você vai ter autonomia para escolher os seus investimentos. Investidores consagrados e fundos de investimentos investem com base em ciclos econômicos, tá? Então você tem uma diversificação estratégica dos investimentos. Você escolhe ativos baseados na análise de ciclos econômicos e cada investimento possui sua função em uma carteira e acompanha o nosso cenário econômico. Além do seu dinheiro esfrolar o máximo retorno de cada ciclo, existe algo ainda mais poderoso dentro dessa estratégia.
conseguir se posicionar em um momento de transição de um ciclo para outro. Isso é muito importante. Isso aqui é uma sugestão de livro que eu vou deixar para você, se você quiser aprender a investir. Ele está traduzido, eu acho. Eu acho que ele está traduzido, né? Eu li esse livro em inglês. Nicolas Darvas foi um. Deixa eu até baixar aqui. Darvas, está certo o nome dele. Beleza. Foi um bailarino que juntava suas economias e investia em ações. Ele analisava gráficos em formatos de caixas ou boxes, né? Ele ensina isso no livro. E o livro explica a metodologia aqui. Então, assim, ele investiu 20, 30 ou 10 mil dólares e transformou isso em 2 milhões de dólares, tá? Na minha época só tinha um livro em inglês, parece que agora tem um livro em português, então leia esse livro que é sensacional. De onde veio esse método que eu ensino? Primeiro eu li esse livro aqui, ó, Complete Turtle Trader, que é o completo investidor tartaruga. É uma história real por trás de uma lenda de Wall Street chamada Richard Dennis e seus discípulos que fizeram milhões. Conta como 23 investidores novatos ficaram milionários da noite para o dia. É óbvio que não foi com o dinheiro deles, tá? Pessoas comuns, desde garçonetes e motoristas até engenheiros, tiveram sucesso com isso. Então você vê que qualquer um pode aplicar. Não é difícil, só você seguir uma estratégia comprovada de sucesso. Mas o que que ele fez com essas pessoas? Ele falou: olha, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na bolsa. E vamos fazer o seguinte: eu vou depositar um dinheiro na sua conta. No final de cada mês, o que você ganhou, você fica com 50%. Foi aí que começou as prop tradings, né? As casas de prop, né, que fala, que eles patrocinam aí, que eu não gosto como é feito no Brasil. Mas ele fez isso e os caras ficaram milionários com ele. E ele provou, porque foi uma aposta que ele fez com o sócio dele, falando que o que eles faziam dava para ser ensinado e qualquer pessoa pudesse, e qualquer pessoa poderia aplicar e ganhar dinheiro com isso. E esse livro conta essa história. Uma história verdadeira atrás da lenda Richard Dennis e seus discípulos e as técnicas de trade que fizeram milhões na bolsa americana, né? Então isso é possível também aqui, tá? Eu fiz o curso dele, eu paguei na época 3 mil dólares, como vocês podem ver, mais 200 dólares de taxa de câmbio, que foi o que o Bradesco me cobrou. Eu fiquei indignado porque é muito alto para cobrar por uma taxa. Por uma TED internacional, eu fui cobrado isso. Não tinha hoje essas fintechs de remessa internacional, essas coisas, né? Só que ele me enviou uma caixa com tudo em inglês, livros e CDs. Eu paguei o equivalente a mais de 15 mil reais por algo que poderia ser uma mentira. Então, imagina 15 mil reais em 2010, 2012. Eu acho que foi em 2012 que eu fiz. Eu não lembro direito. Então, era muito dinheiro, era muito mais do que é hoje. E graças a Deus eu arrisquei. E eu recuperei o retorno do meu investimento. Multipliquei ainda mais, entendeu? Você pode ver essa metodologia nesse site aqui, ó, trendfollowing.com, se você quiser. Tá tudo em inglês. Eu sou fluente em inglês, por isso que eu aprendi esse método. E aqui eu coloquei uma tradução do que ele está falando aqui. Não traduzi tudo, lógico. Não há capital mínimo para você começar, porque a dúvida é com quanto eu começo? Mas com R$ 1.000 você pode começar a investir. Só que quanto mais você investe, mais você ganha. Não tem jeito, tá? Mas eu fiz uma simulação com um mentorado meu com R$ 1.000 e ele viu que era possível com R$ 1.000 começar. Existe o famoso Ed Seykota, um famoso trend follower, que começou com 5 mil dólares e transformou em 12 milhões de dólares em 12 anos. Olha que doideira. A história dele está no livro Market Wizards, para quem quiser ver, tá? É assim, é um bagulho doido. E esse cara utiliza o que eu ensino. Estudantes de várias instituições fazem esse treinamento lá com esse rapaz, né? Com esse senhor. Não gosto de chamar de senhor, com esse rapaz. Você vê gestor de fundo, você vê operador de commodity, você vê certificado CFP, certificado CPA, planejadores financeiros, assessores de investimentos, gerentes de bancos, funcionários de seguradoras. Então você vê uma galera fazendo curso com ele. E também eu quis mostrar as faculdades que esses alunos dele frequentam. Então você tem alunos de Harvard, de Duke, Dartmouth, Massachusetts, Nova York, Virgínia, Yale, Wharton, dentre outros, tá?
Aqui está a performance de um fundo de investimento que utiliza a estratégia do Trend Following. Sempre acima da média, com consistência e segurança. Tirando esse tempo aqui que ele foi mal, você vê que no longo prazo ele foi muito melhor. Uma diferença muito maior do que se você investisse no S&P 500, que a pessoa fala, investe no ETF do S&P 500. Olha essa diferença. E esse fundo, ele é acompanhado, foi até 2023, ó. 2023 deu um boom, 2022 para 2023 deu um boomzão aí, ó. Mas é um baita fundo que tem essa metodologia, tá? Essa é uma metodologia credenciada e eleita, né, um método mais rentável de investir em mais de 200 anos de estudo pela Associação Americana de Investidores Individuais nos Estados Unidos. Então, eles pegaram essa metodologia, fizeram um backtest com várias ações desde 200 anos atrás, que eles têm esses dados, esses registros. E isso mostra que essa estratégia deu uma média de retorno de 35% ao ano nesses 200 anos. Então, é muita coisa. Aqui tá algumas posições, não só minhas, mas de alunos meus, mentorados meus, né? Magazine Luiza, VEG, Banco Inter, ó, 239% com Banco Inter. Tietê, ações da AS Tietê, tá escrito aqui, AS Tietê, né? Locamérica, que é a locadora de carros. Então, olha isso, você consegue ver o ganho aqui, ó. Você consegue ver o ganho. Então, você vê que dá resultado. Aqui são resultados de mais dois fundos de investimentos que utilizam a metodologia. Isso é o histórico que eu tenho deles, né? Eu não consegui pegar um histórico mais recente. Mas o que que eu queria mostrar para vocês? Que em 2001 e 2002, todas as bolsas americanas caíram e ainda assim esses fundos conseguiram subir. Aí é lógico, se você pegar no longo prazo, porque aqui, ó, cai 10, depois cai 13 e já dá 23, mais 23 já dá 50%, né, praticamente. Quase 50%. E no ano seguinte você não consegue superar essa perda dos últimos 3 anos. Mas esse fundo, você se preocupou com isso? Não. Porque mesmo quando o mercado está sangrando, está em recessão, está caindo, você está ganhando dinheiro. Então eu fiz esse comparativo para você ver que a estratégia funciona. São fundos só. Esse fundo aqui, ele só aceita a conta de US$ 1 milhão. Esse aqui de US$ 2 milhões. Eles cobram uma taxa alta de performance. Então, quanto mais eles ganham para os clientes deles, mais eles ganham junto. Então, isso é sensacional. Aqui são os melhores traders de todos os tempos. Eu escrevi Warren Buffett com um T, na verdade é dois, né? Então tem Warren Buffett, tem Peter Lynch, tem George Soros, tem Paul Tudor Jones, tem vários. O Richard Dames, que é daquele livro lá, ó, ele ganhou o equivalente a 120% num histórico de 19 anos. Então, durante 19 anos, ele ganhou 120% ao ano. Ao ano. Acho que esse era o sócio dele, mas eu não posso te falar, tá? Esse Eckhart, acho que é o cara do Market Wizards, olha o Ed Seykota aqui, ó, 60% ao ano por 30 anos. O cara ganhou muito dinheiro. O Eckhart, a mesma coisa. O Warren Buffett está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, na segunda coluna, Warren Buffett, 23% ao ano durante 54 anos. Tem o George Soros aqui também, ó, 29% ao ano por 34 anos. Eu acho que tem mais algum famosinho aqui que eu não tô lembrando. O Abraham, acho que é o mentor do Warren Buffett, está aqui, eu acho que é ele. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. William O'Neill, 40% ao ano por 25 anos. Adoro a estratégia dele. Ele é muito bom. Não sei nem se ele está vivo. Mas o cara, se eu conseguir isso aqui, ó, 40% ao ano, mano, eu vou ficar milionário em 10 anos. Menos até, tá? E aqui agora você tem duas escolhas. Você continua investindo no método tradicional de investir, delega 100% dos seus investimentos nas mãos de terceiros e perde dinheiro com isso, né? Ou você vai ver os seus investimentos obterem o máximo retorno possível. Quais são as opções que você tem, caso você tenha escolhido a segunda opção, que é aprender tudo isso e ter o meu acompanhamento durante um ano? Você pode escolher uma mentoria individual,
que eu vou te acompanhar durante 12 meses de maneira individual. Eu te pego pela mão de maneira individual. Eu te ensino todo o método e faço com que você faça a aplicação do método em seus investimentos. Eu te ajudo com isso. De bônus, eu vou te dar carteiras recomendadas mensais nesses 12 meses. Tem carteira de cripto, 5 carteiras de ações, dentre elas small caps e ações de empresas que podem subir até 10 vezes mais. Carteira de imóveis, de fundos de investimentos, de empresas estrangeiras e de renda fixa. Tá? O investimento nessa mentoria está 9.977, que eu parcelo em 12 vezes aí para você. Tem a mentoria em grupo, que ao invés de ser individual, ela vai ser em grupo, vai ser com outros alunos. Ela está 4.997, parcela em 12 vezes, dá menos de R$ 500 por mês. E é muito mais acessível e você tem uma dinâmica melhor. Eu até prefiro que você faça a mentoria em grupo, tá? E tem a mentoria gravada por 12 meses. Eu te pego pela mão de maneira individual, te ensino todo o método, faço com que você faça a aplicação do método com seus investimentos. Depois de você fazer o treinamento gravado, vou montar a sua carteira recomendada e te coloco numa lista de transmissão, onde você vai ter acesso somente a 3 carteiras de investimentos, uma de ações, uma de imóveis e uma de fundos de investimentos. Está no valor de 997, que eu parcelo em 12 vezes aí, dá menos de R$ 100 por mês. Então, isso é o que você vai investir para você ficar 12 meses comigo. Em todas as mentorias, eu vou fazer uma reunião contigo para montar a sua carteira de investimentos. É lógico que para quem faz em grupo e individual, eu vou ter um acompanhamento mais próximo e vai ser mais de uma reunião. Mas essa mentoria foi feita para pessoas que conseguem poupar e realmente estão dispostas a colocar a mão na massa e seguir as orientações. Você vai ter uma reunião individual, a gente pode montar um plano de você alcançar 1 milhão. A gente vai montar uma carteira estratégica e você vai ter um acompanhamento mensal aí por 12 meses. Essa metodologia é baseada em 3 pilares, tá? A gente vai fazer uma análise macro, ver para onde seu dinheiro está indo, uma análise de onde investir, do que investir, né? Investimentos que têm maior potencial de crescer, e análise de quando investir. Aqui está onde, mas devia ser quando investir, eu escrevi errado. Investimentos com o momento certo de investir. De nada adianta você investir em ações de uma empresa que está indo muito bem, mas que está todo mundo vendendo e a ação está desvalorizando. A gente não faz isso. Ela pode demorar anos para se recuperar e lá na frente você ainda pode comprar ela mais barato. É importante saber disso, tá? O mercado ele é bipolar, tá? Eu te aguardo do outro lado. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Te vejo do outro lado.